tema é bens. O livro dos bens é o livro 2 da parte geral do Código Civil. Ele trata do objeto das relações jurídicas. Ele está lá entre os artigos 79 a 103. Olhando provas antigas da VUNESP, sempre aparece uma questãozinha sobre bens. E se cair bens, você tem que ter, meus amigos, minhas amigas, a máxima atenção. Por quê? Porque se cair alguma questão sobre bens, será uma questão de Ctrl+C, Ctrl+V, copiar, colar, a lei seca. E quando a questão é assim, uma palavra muda tudo. Repito, uma palavra muda tudo. A prova de São Paulo serão 80 questões. Na manhã do dia 3 de dezembro de 23. Você tem que ler cada palavra que está na prova. Porque é muito comum que o aluno chegue e diga, eu errei isso aqui de bobeira, eu sabia, foi falta de atenção. Quem nunca errou uma questão por falta de atenção? Todo mundo. Então, o máximo de concentração, lê com o dedo, mastigando as palavras. E se cair bens entre as 3 questões de direito civil, você vai ter que prestar muita atenção, porque com certeza o examinador vai trocar palavrinha de local, vai acrescentar palavra que a lei não traz, vai suprimir palavras que a lei traz. É sempre assim. A experiência nos demonstra. Então, nessa nanoaula, eu quero trazer para vocês pontos para a sua máxima atenção e concentração. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. Cuidado com a mudança de letra. Imóvel. Imóvel. Eu já cansei de ver questão que o examinador troca essa letrinha aqui, ó, letra I, e coloca o restinho tudo certo. Os móveis são aqueles bens... Ele está falando de imóvel às vezes, ou vice-versa. Então, leia com o dedo, mastigando as palavras. Cuidado, uma letrinha, a letra I aqui, faz toda a diferença. E sobre imóvel, eu queria chamar a atenção dos artigos 80, 81 e 83. Essa trinca aqui cai toda hora. Vamos lembrar? O 80, o 81 e o 83, eles vão tratar de ficções jurídicas. Coisas que não existem no plano concreto. São apenas considerações legais. Ou seja, aquilo na prática não existe. Mas o examinador, o legislador faz com que aquilo exista e isso é ótimo para cair na sua prova. Primeiro, imóveis para os efeitos legais. Quando cai, a galera roda. Artigo 80. São imóveis para os efeitos legais. Trata-se de uma ficção jurídica. O que é imóvel? Os direitos reais sobre imóveis. Um usufruto, uma servidão, uma superfície, uma laje. Tudo isso é considerado, do ponto de vista do direito material, o quê? Bem imóvel. E qualquer ação que assegure esses direitos reais também são consideradas, por uma ficção jurídica, como bens imóveis. Segundo, o direito à sucessão aberta, o direito de ser herdeiro, ele também é considerado um imóvel para os efeitos legais. Cuidado com essa expressão aqui, para os efeitos legais, se ela vier na sua prova, ok? Ao mesmo tempo, o 83 vai tratar do quê? Dos móveis para os efeitos legais. Toda e qualquer energia que tenha valor econômico é bem móvel. Todos os direitos reais sobre objetos móveis, como, por exemplo, o direito real de garantia chamado penhor, ele é considerado bem móvel. E os direitos pessoais de caráter patrimonial e as respectivas ações também. Tá bom, Bruno? O que é direito pessoal de caráter patrimonial? Crédito. Direito de crédito, pela nossa lei, é considerado bem móvel, por força desse 83, inciso 3. Outro artigo bom, como eu disse, é o artigo 81. Ele vai falar que não vai perder o caráter de bem móvel aquelas edificações, aquelas casas pré-moldadas que a gente vê em filme, documentário, desenho animado, que ela é removida de um local para outro, conservando a sua unidade. Ela não deixa, pelo fato de poder ser transferida de um local para outro, ela não perde, ela não deixa de ser imóvel. Da mesma forma, os materiais que eu separo de um prédio para nele se reempregar.
Então, eu faço lá uma reforma do meu telhado, coloco a telha no cantinho, reformo lá as madeiras do meu telhado, o forro, e volto com as telhas para o mesmo lugar. Elas deixaram de ser bens móveis? Não, elas não deixaram de ser bens móveis. Muito cuidado com isso. Segundo tópico que cai bastante em se tratando de bens. Cuidado com as universalidades. A gente sempre fala dela em hora H, né? Hora H que inclusive está com matrícula aberta. Já se inscreveu no hora H? Corre no site. Universalidades, elas estão no artigo 90 e 91 do Código Civil. E elas vão se dividir em universalidade de fato e universalidade de direito. O que o examinador adora fazer? Confundir as duas. Então, se cair na prova de São Paulo, universalidade de fato e de direito, qual é o seu ponto de atenção? Verificar se o examinador não está misturando as bolas. Fato está no 90, direito está no 91. Prestem bastante atenção. Eu tenho uma universalidade de fato quando eu tenho vários bens singulares que pertencem ao mesmo sujeito e que dá a eles uma destinação única, uma destinação unitária. Vários bens singulares do mesmo sujeito que dá a eles uma destinação unitária, única. As roupas no seu guarda-roupa, universalidade de fato. Qualquer coleção que você tenha, universalidade de fato. Um rebanho de gado, universalidade de fato. Uma biblioteca, universalidade de fato, ok? Já quando falamos em universalidade de direito, a coisa muda um pouco. Porque eu não falo mais em bens, eu falo em algo mais amplo, complexo de relações jurídicas, atinentes ao mesmo sujeito, ao mesmo titular, e todas elas com determinado conteúdo econômico, está no 91. Melhor exemplo, herança, patrimônio, massa falida, todos eles são exemplos de universalidade de direito. Então, não confundam essas duas universalidades, elas se parecem e o examinador sabe que alunos vão confundir isso. Cuidado no dia 3 de dezembro. Último tópico que eu queria colocar para vocês, que também adora cair em prova, né? Já caiu não sei quantas vezes, pertenças. As pertenças, elas são um tipo especial de bem acessório. Pertenças são um tipo especial de bem acessório, que não são partes integrantes do bem. Elas podem ser destacadas do bem. Entenderam a ideia? Quando diz que não é parte integrante, significa que pode ser destacado, pode ter autonomia em relação ao bem principal. Mas elas estão empregadas naquele bem principal de forma duradoura, com certo caráter de permanência e não transitoriedade. E elas estão lá para quê? Para USA, para uso, serviço e aformoseamento daquele bem. Uso, serviço e aformoseamento daquele bem, como nos diz o artigo 93 do Código Civil, que eu já perdi as contas de quantas vezes foi cobrado em prova objetiva em concursos de delegado. E as pertenças, elas têm um detalhe todo especial, porque sabemos, pelo princípio da gravitação jurídica, o acessório tem a mesma natureza, pertence ao mesmo titular, segue a mesma destinação do bem principal. É o princípio da gravitação jurídica que todos sabemos e trabalhamos nessa nanoaula como revisão. Só que as pertenças, elas não se submetem ao princípio da gravitação jurídica. E é isso que você vai anotar agora aí. As pertenças não se submetem ao princípio da gravitação jurídica. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se um proprietário vende o bem principal, ele pode tirar todas as pertenças? Positivo e operante. Ele não precisa, então, deixar as pertenças seguirem o bem principal? Não, isso vai ser uma exceção.
A regra é a autonomia das pertenças em relação ao bem principal. Por isso eu disse, ela é um acessório todo especial. E o artigo que vai nos dizer isso é o artigo seguinte, o 94. O 93, ele conceitua o que são as pertenças, e o 94 vai traçar esse caráter distintivo, que faz com que elas sejam uns acessórios especiais, que, via de regra, não se submetem ao princípio da gravitação jurídica, que, via de regra, tem autonomia em relação ao bem principal. Ô Bruno, mas se eu quiser vender um apartamento com cortina, ar-condicionado, espelho, todas as melhorias que eu fiz lá e que são pertenças, não confunda com benfeitorias, pertenças nesse caso, as pertenças podem ser retiradas da coisa. Eu posso tirar o ar, a cortina, o espelho, um painel. Tudo isso são pertenças. Uso, serviço, aformoseamento, caráter duradouro, não é parte integrante, pode ser destacado. Entenderam os exemplos? Se eu quiser deixar tudo lá para o novo comprador, eu posso fazer uma venda de porteira fechada? Pode. O próprio 94 fala. A regra é não seguir, mas se você quiser, o direito civil é o direito da liberdade. Você pode exercer a sua autonomia privada e fazer uma venda, por exemplo, que a gente chama no popular de venda de porteira fechada, sem problema algum. Então fiquem atentos a esses 3 tópicos que eu coloquei sobre o livro dos bens, e se eu fosse você, dava uma lidinha rápida no 79 a 103, são artigos rápidos, diretos, conceituais, e que podem sim estar na prova.